Bom dia, alunos da primeira série. Tudo bem com vocês? Filósofos, pensadores. Vamos para mais uma aula, mais uma reflexão filosófica. Lembrando, o nosso tema é teoria do conhecimento. A área da filosofia, o ramo da filosofia que estuda o processo do conhecimento. Veja bem, dentro da teoria do conhecimento, nós começamos os nossos estudos, as nossas investigações, falando um pouquinho sobre a filosofia pré-socrática. Aqui só para relembrarmos e darmos continuidade com uma novidade hoje. Dentro da filosofia pré-socrática, nós temos os filósofos que se preocuparam e se preocupavam em responder sobre a origem do universo. Um deles, chamado Tales de Mileto, muito conhecido, muito famoso. Tales de Mileto, que vai eleger a água como elemento de origem, elemento presente, a partir do qual a vida se origina. Pois bem, deixando a filosofia chamada pré-socrática ou filosofia da natureza, da physis, é importante lembrar disso, filosofia da physis, da física, da natureza. Deixando os pré-socráticos, só para situar, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, nós vamos chegar à filosofia de Sócrates, ou vamos chegar a Sócrates. Sócrates vai ser um grande divisor de águas. Veja, com a filosofia pré-socrática, nós já temos o rompimento com a mitologia. Anterior aos pré-socráticos, os fenômenos naturais eram explicados a partir da mitologia, da ação de forças que o ser humano não conseguia achar uma explicação e dedicava isso então à ação dos chamados deuses da mitologia. Chegamos nos pré-socráticos, opa, olha só, a coisa está mudando, está caminhando para um cientificismo. Nós conseguimos pesquisar, nós conseguimos investigar e já conseguimos explicar alguns fenômenos naturais e nós vamos buscar agora, através dessas explicações, nós vamos chegar à origem do universo. E quando chegamos em Sócrates, então uma terceira parte, mitologia, pré-socrático e Sócrates, Sócrates vai iniciar uma nova forma de se olhar, se pensar, se agir a partir da sua filosofia voltada para o ser humano. Então nós vamos ter uma filosofia política, uma filosofia social, uma filosofia moral, ética, uma discussão voltada para o ser humano, tanto quanto para si mesmo, como para as suas relações sociais. Então vamos lá, mitologia, pré-socrático e Sócrates. Sócrates, um grande rompimento, um novo momento para a filosofia. E a filosofia vai ganhando status de um sistema, ou seja, ela vai sendo sistematizada, ok? E na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho da vida, da história, trajetória de um terceiro filósofo deste período Sócrates e pós-Sócrates. Então nós temos Sócrates, Platão e agora chegamos no grande Aristóteles. Me acompanhe. Sempre lembrando, o nosso objetivo é conhecer os principais eixos da filosofia de Platão, Platão ligado a Sócrates e, claro, também pós-Sócrates e Platão. No caso hoje com Aristóteles. Dentro desse período, veja, quando a filosofia vai partindo para uma sistematização, uma organização, como
forma de facilitar também o entendimento e as investigações, os estudos, as inquirições, enfim, a filosofia vai ganhando um status sistematizado. Bacana? Beleza? Vem comigo! A avaliação, como sempre é colocado para vocês, ela se dá a partir da observação, da participação, do envolvimento dos alunos, tanto como uma ligação ou um compartilhar, uma participação com relação ao professor, do professor para com o aluno, obviamente também entre os alunos. É óbvio que essa interação ela é muito mais facilitada quando estamos presencialmente, mas nós podemos interagir sim, temos acesso, temos grupos, enfim. A sua participação ela é muito importante. E é uma participação reflexiva, a filosofia, a sociologia. Olha, nós trabalhamos temas para reflexões, para construção de novos pensamentos, novas ideias. Sabe uma coisa que me chama muito a atenção quando estou compartilhando com vocês, estudando com vocês? Aqui é um bom exemplo. Veja, nós temos uma ideia socrática, mas Sócrates não é dono da verdade. Grande pensador, mudou radicalmente a forma de pensar e de construir o pensamento. Ótimo! Mas Sócrates nunca se intitulou dono da verdade. Aí nós conhecemos Platão. Enquanto Sócrates não escreveu nenhum livro, Platão ele escreve e Sócrates está ali inserido em seus escritos. E veja, Sócrates começa a construir uma linha de pensamento que futuramente Platão rompe. Ou seja, não é algo linear, constante e eterno. O pensamento vai sendo construído. E nós podemos até analisar da seguinte forma: o pensamento, no nosso caso ocidental, vai sendo construído, tendo a mitologia, os pré-socráticos, e agora a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, uma influência muito grande na construção do nosso pensamento ocidental. Então é muito interessante. E aí vamos encontrar agora Aristóteles. Ele foi discípulo de Platão, mas também vai construir uma caminhada. Olha que ousadia! Olhando para nós, será que nós, ao estudarmos, ao refletirmos sobre esses grandes pensadores, nós também não podemos construir novos caminhos? Por que não? Então essa é a intenção de se estudar a filosofia também. Outra, entendermos o nosso momento. Pensamentos que foram construídos há mais de 2000 anos, que influenciam a sociedade hoje, de repente respondendo uma questão como: por que a sociedade é o que é? Por que a sociedade pensa o que pensa? Por que a sociedade age como age? Ora, temos o pezinho lá na cultura, na filosofia, na sociologia, pensando em sociedade grega. Com quem? Com os pré-socráticos, com os socráticos, com Aristóteles, com Platão. Então é muito interessante. E nós vamos começar então com uma imagem chamada o quadro A Escola de Atenas. É um afresco pintado por Rafael, está no Museu do Vaticano, 1509, 1510. Observe essa imagem. Daqui um pouquinho essa imagem estará ampliada, mas observe essa imagem. No centro, duas personagens. Quem são eles? Um quiz, um instantezinho para pensarmos. Quem são esses que estão no centro da imagem? E olha o significado dessa imagem, para entendermos, a partir de então, a diferença dos pensamentos, a diferença entre Aristóteles e Platão. Platão e Aristóteles. Seguindo então, enquanto Platão defendia a distinção entre mundo sensível e mundo das ideias, sendo o segundo mais perfeito e fonte verdadeira do conhecimento, Aristóteles defendia
que podemos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Tem um filósofo que ele vai aparecer já na modernidade, é um filósofo que eu gosto muito, sempre estou citando ele, que é o Nietzsche. E Nietzsche, ele vai literalmente abominar o pensamento platônico. Ele vai dizer que a vida é vivida no material. Essa é a vida das coisas, a vida das sensações, a vida que gera prazer, contentamento, a vida do toque, dos sentidos. Então ele vai dizer que o mundo platônico das ideias é o mundo do fraco, daquele que não consegue perceber o mundo como ele é e aceitar e viver o mundo como ele é. Então Nietzsche vai abominar Platão e vai dizer que o mundo das ideias de Platão é simplesmente uma fantasia e não uma realidade. E que o mundo verdadeiro é esse das coisas, esse mundo no qual nós temos contato, como diz também Aristóteles, pelos nossos sentidos. E é a partir desses sentidos que a vida faz sentido e que nós podemos, então, adquirir o conhecimento. Bacana? Eu acho extraordinário. Se pudéssemos, nós... porque realmente é fantástico. Vamos lá, vamos caminhar? Vou passar novamente para a imagem, mas vou saltá-la para o próximo slide. Então vamos lá. Quem foi Aristóteles? Primeiro, ele nasceu em Estagira, na Macedônia, em 384 a.C. Lembrando, historicamente falando, que nessa época não existia uma Grécia como nós entendemos hoje, mas era um conglomerado, várias porções de terras, cada uma com o seu nome e em um ponto específico, que eram chamadas de cidades-estado. Depois, sim, a Grécia vai se tornar uma nação única, mas até então, vários pontos dentro daquela região que eram chamados ou chamadas de cidades-estado. E Aristóteles, ele sai então da Macedônia, de Estagira, partiu para Atenas e começou a frequentar a academia de Platão. Foi um dos grandes alunos de Platão. Tanto é que ele foi ousado em pensar a partir do pensamento platônico, criando o seu próprio pensamento. É interessante. Vamos lá, só para vocês se situarem, olha a distância. Então nós temos aqui, olhando para o mapa, né, apontando para o norte, nós temos a Estagira, lá está, e abaixo nós temos Atenas, ok? Vamos lá. Aristóteles e a sua biografia. Ele discordou das ideias de seu mestre Platão. Costuma-se dizer que Aristóteles traz as ideias do céu para a terra. Lembrando, comentei agora há pouco de Nietzsche. Nietzsche vai dizer que o mundo, ou a vida, perdão, deve ser vivida nesse mundo, esse mundo que é o mundo material, o mundo físico, e não o campo das ideias. E aí nós encontramos aqui algo que colabora, que contribui para a afirmativa que acabei de fazer. Então Aristóteles vai trazer as ideias do céu, ou seja, as ideias que estão no campo das ideias, para o mundo físico, a Terra aqui como o mundo físico. Escreveu uma série de obras que falavam sobre política, ética, moral, lógica e outros campos de conhecimento. E é uma referência nessas áreas até hoje. Vejamos, por ser considerado o cérebro da Academia de Atenas e o discípulo preferido de Platão, após a morte do mestre em 347, olha como isso é interessante, Aristóteles considerava-se o seu sucessor natural, mas Aristóteles ele acaba sendo surpreendido e negativamente. Ele achou que poderia substituir o seu mestre, mas acabou sendo rejeitado por ser estrangeiro. Vamos lá, vamos lembrar da democracia ateniense. Na democracia ateniense, quem era considerado um cidadão? Aquele nascido em Atenas,
tendo como pai um ateniense maior de 21 anos, esse sim era considerado um cidadão ateniense, estava também apto à filosofia. Porém, o que acontece com Aristóteles? Sendo ele considerado um estrangeiro, ele foi substituído por um ateniense nato, ou seja, aquele que havia nascido em Atenas. Não vamos precisar aqui quem especificamente, mas um ateniense. Óbvio, será que Aristóteles sentiu isso? Sentiu baque? Claro que sentiu, pois ele se considerava e se via na linha de sucessão do seu mestre, mas isso não foi possível. O que vai acontecer? Em 343, ele foi convidado, isso antes de Cristo, ele foi convidado pelo rei Felipe II da Macedônia para preceptor de seu filho Alexandre, ou seja, ele seria um tutor, ele seria um cuidador, um professor particular para cuidar do Alexandre, que posteriormente vai ser conhecido na história como Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. Tamanha a sua influência, as suas conquistas como um grande conquistador territorialmente falando, ele vai ficar conhecido na história como Alexandre o Grande. Mas era um garoto com as suas problemáticas. Não era um rapaz de fácil comunicação, contato, tanto é que ele reclamava. Assim como não é diferente para com vocês, né? Por que eu devo estudar isso? Por que eu devo fazer? Ele questionava, e Aristóteles, com a paciência de um mestre, sabia muito bem conduzir e educar na filosofia, na matemática, na geografia, na história, o grande e conhecido Alexandre Magno. Veja que aqui tem um QR Code e vocês podem abrir a câmera do celular. Eu usei, me permitam aqui pegar o celular, eu peguei o celular nessa posição aqui, deitado, mirei no QR Code e ele então aponta um link que conta um pouquinho dessa história. É uma aula de história, mas bem curtinha, bem bacana, 5 minutinhos, se eu não me engano, e vocês vão conhecer sobre a história de Alexandre e Aristóteles enquanto seu tutor, ok? Vamos continuar, daqui um pouquinho vamos fechar essa aula. Para terminarmos, Aristóteles, ele foi considerado o pai da lógica, o professor de política, o organizador da psicologia, veja a profundidade deste homem, fundador da biologia, mestre da moral e mestre do discurso ou da retórica, também da oratória, enfim, do argumento, da argumentação. Olha quantas áreas trabalhou Aristóteles e como o seu pensamento é grande, é vasto, o que nos deixa também, tanto quanto herança, um legado, quanto um exemplo de que nós podemos, e mais do que isso, não necessariamente nós precisamos nos fecharmos em uma área. E isso me encanta com relação ao conhecimento, isso me encanta com relação à filosofia, me encanta com relação à sociologia. Olha os campos que nós podemos e devemos alcançar com relação ao conhecimento, tanto em buscar o conhecimento quanto desfrutar do conhecimento. Ok? Para fecharmos, vamos lá. Nós temos Sócrates, nós temos Platão e temos agora a figura de Aristóteles, no campo da teoria do conhecimento. E pensando na teoria do conhecimento, Platão vai eleger o mundo das ideias como este campo perfeito, onde alcançamos o pleno conhecimento e a verdade, e o ponto maior do ser humano enquanto um filósofo é o campo das ideias. Aristóteles vai dizer negativo. O campo é o campo material. Então, enquanto um pensa o campo
das ideias no alto, lembrando daquele quadro, daquela pintura, Aristóteles vai dizer, vamos descer, o campo é aqui. A partir das coisas materiais, temos condições de adquirir conhecimento e desenvolver o conhecimento. Ok? Fechamos aqui mais uma aula. Espero que vocês possam desfrutar desta aula. Qualquer intercorrência, qualquer dificuldade também, vai perdoando aí. Procuro fazer o melhor para vocês. O alvo é alcançar vocês nas necessidades enquanto alunos, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato, não deixe de assistir, não deixe de assinar a sua frequência e nós estamos juntos, buscando o conhecimento e mais do que isso, vamos desfrutar do conhecimento, é maravilhoso, é extraordinário, ok? Boa aula, na dúvida entre em contato. Conto com vocês para as próximas e os próximos encontros. Vocês estão dentro de uma semana cheia com avaliações, todo sucesso. Estudem, se preparem, invistam. O conhecimento é o maior e melhor bem que vocês podem adquirir, aquele que ninguém pode tirar de vocês. Valeu, um abraço e até a próxima aula.